Reis, capítulo 20, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos nesta noite por estarmos aqui na tua casa. Obrigado a Deus poderoso e santo, porque sabemos que o Senhor já está trabalhando no nosso meio. Sabemos, ó Pai, que nesta noite de Santa Ceia, o Senhor já está preparando os nossos corações para estarmos celebrando, participando da mesa do Senhor. Que nesse instante o Senhor tira toda a distração, que o Senhor tira tudo aquilo que vem para roubar a semente da Tua palavra, para que ela possa cair em terreno fértil e produzir, ó Pai amado, Deus bendito, tudo aquilo que ela foi semeada nesta noite. Abençoa, Pai querido, me usando como um canal de bênção, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? A palavra desta noite está aqui no texto que nós lemos: põe a tua casa em ordem. É sobre isso que quero lhes falar nesta noite. Põe a tua casa em ordem. O que quer dizer isso? Irmãos, arrume todas as pendências. Arrume todas as pendências. Não deixe nada para trás. Não deixe nada para depois. O dia de arrumarmos as pendências é hoje. Certa vez, Jim Elliot, um missionário, ele disse: viva de tal maneira que quando chegar a hora da partida, não lhe reste mais nada a não ser partir. Jim Elliot deu esse conselho. Esta semana, sexta-feira passada, infelizmente, houve um acidente, aonde um avião que vinha de Cascavel caiu no interior de São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes, somando 62 pessoas. O avião estava a 4.000 metros de altura, quando caiu e bateu no chão, e todos morreram. Aproximadamente 2 minutos durou a queda, dos 4.000 até chegar no chão e explodir. 2 minutos. O que essas pessoas que estavam dentro desse avião não devem ter pensado nesses poucos minutos, pouco tempo que tiveram, além do desespero, do pânico? O que talvez eles pensaram? Meu Deus, como está a minha vida? O que será da minha família? O que será dos meus filhos? Meu emprego? Meu carro? Minha família? Meu tudo? O que será? E numa hora como essa, não tem muito o que fazer, a não ser entregar a vida para o Senhor. É a hora que você vai reparar: Deus, como eu tenho andado diante da tua presença. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Fiz aniversário domingo passado, 51 anos. Alguns falaram que parecia 60, outros 40. Aí vai da visão de cada um. Abra o Senhor os olhos para que vejam, né?
51 anos. É verdade que o ministério acaba com a gente, né? O ministério cansa. E parece que é um pouquinho mais velho. Como diria o Renan, se tivesse aqui, é que nós trabalhamos um tempo sem óleo, aí acaba gastando um pouquinho mais. Mas estamos aqui, né, irmãos? Graças a Deus, na presença do Senhor. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas Ezequias sabia que ele recebeu 15 anos de bônus. 15 anos ele recebe de bônus da parte do Senhor. E eu quero dividir essa história do rei Ezequias, que foi o 13º rei de Judá, em 3 partes. A oração de Ezequias, antes da oração de Ezequias e depois da oração de Ezequias, para que nós possamos entender por que Deus acrescenta 15 anos de vida a Ezequias. Ezequias estava com 39 anos, quando recebe a visita do profeta Isaías. Veja que é o profeta Isaías, um profeta messiânico, um profeta que profetizou tudo sobre o Messias, um profeta que tinha credibilidade, um profeta que tem credibilidade na Bíblia. Então, irmãos, um profeta como esse, você não duvida. Não é aquele profeta que entrega o manto para você e você fala assim, deixa no óleo. Não tem como acontecer, mas se acontecer, era de Deus. Não, se ele falou, irmão, pode ter certeza que Deus assinou embaixo e vai acontecer. Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E é interessante que se fosse nós entregando uma palavra profética como essa, a gente ia depois tentar dar uma arrumadinha. Talvez foi Deus, né? Vai que não foi, né? Pode ter sido, né? Não, ele entrega o manto, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E o que ele faz? Vira as costas e vai embora, irmão. Porque o profeta de Deus, ele não se preocupa com a mensagem, porque ele sabe quem mandou entregar a mensagem. E ele sabe que aquele que mandou entregar a mensagem é que se responsabiliza pela mensagem que ele mandou entregar. Então ele entrega a mensagem e vai embora. Não precisa dar jeitinho. E que Ezequias faz então? Ezequias vira o rosto para a parede, em sinal de humilhação, e vai falar com Deus. E ele vai orar e falar com Deus. E é interessante que a oração de Ezequias me fez lembrar sobre Jó. Quando Deus dá testemunho de Jó para o Satanás, para o diabo. Deus vai dizer para o diabo, de onde você vem? De passear e rodear a terra. Viste! Orgulho do pai quando fala com o filho. Viste meu filho? Aí ele chega e fala assim, Deus falando para o diabo. Viste meu servo Jó? Não há ninguém como ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus dando esse testemunho de Jó para o diabo. Aí, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, o que o Senhor diria de mim para o diabo? O que Deus diria de você para o diabo? E aí eu vejo Ezequias fazendo uma oração, falando com Deus. Versículo 3 do capítulo 20. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Com fidelidade. Com inteireza de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos. Essa foi a oração de Ezequias
Deus. Uma coisa é eu chegar aqui e falar, pastor Fausto, eu sou uma pessoa reta, fiel, confio em Deus de todo o meu coração. Posso falar para você, eu confio em Deus de todo o meu coração. Aí vem a tribulação, pronto, já não confio mais. Meu Deus, tenha misericórdia. Não vai dar certo, e Deus disse que daria, não vai dar certo. Então, quando ele faz esta oração, ele não está falando com homens, ele está falando com Deus que conhece o coração dele. Deus tanto conhece o coração dele que Deus escutou a oração. E ele estava lá chorando. Depois da oração, ele ora e depois ele chora. Sabe por quê, irmãos? Ele tinha crédito com Deus. Você tem crédito com Deus? Como eu faço para ter crédito com Deus? Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de obediência na palavra. Tenha uma vida de santidade. Dê bons testemunhos por onde você passa. E ele estava ali, após esta oração. A Bíblia diz que ele chora, não pouco, mas ele chora muitíssimo. E ele está lá, chorando, e chorando. Mas, acho que ele usava 5G, irmãos, porque ele acaba de orar e vai chorar. Quando ele acaba de orar, Deus fala para o profeta Isaías. A Bíblia fala que ele ainda estava no quintal do palácio, ele não tinha nem saído do palácio. Que eu entendo, tinha acabado de orar. Quando ele acabou de falar, Deus, o Senhor sabe que eu sou justo, o Senhor sabe que eu fui fiel, o Senhor sabe que eu fiz aquilo que é reto diante do Senhor. E aí ele foi chorar muitíssimo. E ele está lá chorando muitíssimo, e Deus lá nos bastidores, porque você está aqui hoje, mas Deus já está trabalhando nos bastidores. Você pode estar chorando aqui hoje, mas Deus já está trabalhando nos bastidores. Você pode estar adorando Deus aqui, mas Deus já está trabalhando nos bastidores, porque Ele te conhece. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você está passando, e você está aqui hoje, mas Ele já está trabalhando do lado de lá, porque Deus é Deus daqui e Deus é Deus de lá. Deus é Deus presente, Deus é Deus que está contemplando o meu e o teu coração. Ele acaba de orar, vira para a parede e começa a chorar. E Deus vai lá e fala para o profeta Isaías: Isaías, volta lá. Fala para ele que eu ouvi a sua oração. E vou acrescentar 15 anos de vida. Ele ia morrer em 3 dias. Mas Deus ouviu a sua oração. Deus ouve a minha e a sua oração, e ele enviou o profeta disse para ele, Deus está acrescentando 15 anos de vida. Glória a Deus e aleluia. E o que ele faz? Que sinal você vai me dar? Que esta palavra foi Deus. Não foi para me animar, para me consolar. Ele disse, sabe o relógio de Acás? Você quer que a sombra avance 10 graus ou recue 10 graus? E ele disse, avançar é fácil, porque já é a tendência, mas recuar, aí não tem como, porque o sol vai ter que voltar, ou a terra vai ter que retroceder. Então não tem como. E ele falou, pois bem, o sol, a sombra vai retroceder 10 graus. E assim aconteceu, e ele acreditou naquilo que Deus falou. Falou, vai lá, prepara uma pasta de figo, prepara na úlcera, e 3 dias
você vai subir à casa do Senhor para adorar e glorificar e agradecer pelo livramento que Deus te deu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa, é o primeiro lugar, quando você recebe o milagre, a cura, é estar na casa do Senhor para agradecer pelo que Ele fez e pelo que Ele fará na sua vida. Então, a primeira parte da vida é a oração dele. Essa oração que ele fez diante do Senhor porque ele tinha crédito e Deus ouviu a sua oração. A segunda coisa que eu quero falar é quem era Ezequias antes da oração. Porque o que fez Deus ouvir a sua oração foi a sua vida. Foi que ele tinha depósito, que ele tinha crédito com Deus. Isso fez Deus ouvir a sua oração. Porque muitas vezes oramos uma coisa, mas vivemos outra. Mas quando nós andamos de acordo com aquilo que oramos, Deus ouve a nossa oração. Ezequias, ele assume o reinado com 25 anos. Isso no capítulo 18 ao 20 vai falar sobre a história da sua vida. Isaías capítulo 38 vai falar da história de Ezequias. Então, ele tinha 25 anos quando começou a reinar sobre Judá. E por 29 anos, ele reinou sobre Judá. Morreu com quantos anos? 54. Só fazer a matemática. E dentro desse período, acrescenta os 15 anos, tirando 15 de 54, ele tinha quantos anos quando recebe a revelação, a profecia? 39. Então, irmãos, ele recebe essa palavra profética. Mas Ezequias vai dizer a Bíblia, no capítulo 18, que, versículo 4, versículo 3, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera seu pai Davi. Ele foi o 13º rei. Primeiro vem Salomão, primeiro vem Saul, obrigado, meus irmãos. Olha aí, vocês lêem Bíblia, hein? Primeiro veio Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão. Dali para frente só foi coisa ruim. E ele pega um reinado aonde todo mundo estava fazendo o que desagradava a Deus. E ele assume o reinado com 25 anos. E ele vai fazer tudo o que é reto perante o Senhor. Interessante isso, irmãos. Porque às vezes a gente fala assim, não, na minha casa só eu sou crente. Então é difícil de ser crente. Não, no meu trabalho só eu sou crente. Então é difícil de eu ser crente. Não, na minha escola só eu sou crente. Então é difícil de ser crente. Mas Ezequias, ele pega um reinado onde todo mundo estava fazendo o que desagradava a Deus. Mas ele coloca no seu coração, eu quero ser diferente. Eu quero ter vida com Deus. Eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. E por ele ter esse desejo de querer agradar a Deus, ele começa uma limpeza espiritual. Ele começa uma reforma espiritual. E por ele começar uma reforma espiritual, acontece um avivamento em Judá. Então, através de uma vida que se posiciona na presença de Deus, Deus pode trazer um avivamento na tua casa, na tua escola, no teu trabalho, porque um com Deus é a maioria. Então, busque a Deus, que Deus vai mudar a história. Versículo 4, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam de Neusdã. O povo idolatrava até a serpente que Moisés tinha erguido por ordem de Deus. Porque nos tempos de Moisés, por desobediência a Deus, percebam, irmãos, toda vez que tem desobediência a Deus,
há consequências. E o povo que desobedecia a Deus eram picados por serpentes, por cobras e morriam. Mas Moisés intercede pelo povo diante de Deus, fala: Deus, olha o que está acontecendo. E que Deus fala? Moisés manda construir uma serpente de bronze, e todo mundo que for picado pela serpente, olha para a serpente de bronze, e vai ser o antídoto. Eles não vão morrer, eles vão viver. E assim foi feito. E nesses dias aqui, eles adoravam os ídolos, imagens, e também adoravam a imagem de bronze. Mas Ezequias destrói tudo, acaba com tudo, porque para acontecer um avivamento, primeiro tem que ter uma limpeza. Depois que tem uma limpeza, uma purificação, uma santificação, aí acontece o avivamento. Porque o primeiro passo é limpeza, segundo, a busca. Terceiro, o avivamento vem. E ele começa então, primeira coisa que ele faz, ele vai buscar Deus. Segunda coisa, ele vai limpar. Terceira coisa, versículo 5, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Perceberam uma coisa? Que antes dele e nem depois dele houve alguém com toda inteireza de coração diante de Deus, proposto a colocar-se diante de Deus e limpar tudo aquilo que estava atrapalhando com que a presença de Deus se manifestasse entre eles. Não houve ninguém, por isso que quando ele vai falar com Deus, Deus fala: ele tem crédito comigo. Eu vou acrescentar. Porque, irmãos, o povo começou a se voltar para Deus e começou a tirar tudo aquilo que estava atrapalhando da presença de Deus se manifestar. Então, irmãos, não dá para servirmos a Deus no domingo e na sexta-feira adorarmos outras coisas. Não dá, irmãos, para estarmos na casa do Senhor na quarta-feira, buscando uma revelação, e na sexta-feira estar lá buscando adivinhação. Deus não divide a sua glória com ninguém. A palavra do Senhor diz: ou nós servimos a Deus, ou servimos o Baal. Não tem em cima do muro, Deus não está em cima do muro. Ou nós escolhemos andarmos com Deus, ou escolhemos andar sem Deus. Porque andar em cima do muro, irmãos, não dá. Então nós precisamos escolher, e eu tenho certeza que você já escolheu, é andar na presença de Deus. Não deixe que nada venha roubar a presença de Deus na sua vida, irmãos. Não permita que nada venha roubar da presença de Deus. Os assírios, Senaqueribe, perturbado, invade Judá e quer destruir Judá. E começa a zombar de Deus. Vocês acham que o Deus de Ezequias vai livrar vocês das minhas mãos? Vocês confiam no Deus de Ezequias? Porque é assim, irmãos, toda vez que Deus está perto, o diabo também está. Toda vez que você se achega mais perto de Deus, o diabo tenta arrancar você de lá. Então, às vezes você fala assim: nossa, minha vida está uma tribulação. Por quê, irmãos? Porque você está muito perto de Deus, e o diabo cria situações para tentar arrancar você de perto de Deus. E aí ele começa a falar palavras de zombaria, zombando de Deus. Você acha que o Deus que livrou vocês do povo do Egito vai livrar vocês da minha mão? Vocês vão comer excremento, vão beber urina. Ele está falando isso. Mas Ezequias confiou no Senhor de todo o seu coração.
Ezequias, ele foi falar com Deus, ele foi orar ao Senhor, no capítulo 19, ele vai falar com Deus. Inclina, Senhor, e ouve, abra, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ele está fazendo uma analogia, porque ele estava zombando, dizendo assim: vocês tiraram todos os deuses do meio de vocês, agora você acha que o Deus do Egito vai livrar vocês das minhas mãos? Aí ele vai falar, porque eles diziam que as imagens têm olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. E ele vai falar: Deus, o Senhor tem olhos e vê, o Senhor tem boca e fala, o Senhor tem ouvidos e ouve. Ouve, meu Deus, a minha oração. Aí Deus vai usar o profeta Isaías e vai dizer: fica tranquilo, eu vou entrar nessa causa. E eles vão dormir. Sabe o que acontece na madrugada? Deus envia um anjo. E um anjo mata 185 mil homens da Síria. E aqueles que acordam, quando vê aquele monte de cadáver... Quantos homens? 185 mil. Irmãos, é muita gente. Morreram por causa de um anjo do Senhor. Porque ouviu a oração de Senaqueribe. Imagina como ele estava, Ezequias. Como Ezequias estava perante o povo. Todo mundo estava vendo que Deus estava ouvindo as orações de Ezequias. E ele então diz a Bíblia que ao acordar, aqueles homens viram aquele monte de cadáver. E o que eles fazem? Eles fogem para Nínive. Aí você lembra que Jonas vai pregar para Nínive? E ele não quer ir? Por que ele não quer ir? Porque era esse povo aqui, irmãos. Eram esses assírios que tinham saído daqui e fugiram para lá. Por isso que ele não queria, porque eles fugiram para lá. Então Deus estava ouvindo, estava confirmando a obra nas mãos de Ezequias. Deus estava confirmando. Deus, Ele também ouve a minha e a sua oração. E nós precisamos confiar, porque quando tudo isso aconteceu, Ezequias confiou inteiramente que Deus ia fazer o que Deus falou que ia fazer. Esse é o nosso problema, irmão. É confiar. Senhor, mas depois que eu ouvi aquela palavra, depois que eu confiei, parece que tudo bagunçou. Claro, irmão. Claro que bagunçou. Você ouviu, mas o diabo também ouviu, e ele quer trazer o quê? A mesma coisa que ele fez aqui, dúvida ao teu coração. Mas continue confiando no que Deus falou, porque Deus vai cumprir a cada uma das suas promessas na sua vida. Porque Deus, Ele é fiel. Deus vai cumprir as promessas dEle nas nossas vidas. Terceira parte, a oração. Após a oração que Ezequias fez diante do Senhor. Então Ezequias, ele estava bem diante do povo. Ezequias estava bem diante de Deus. Deus escuta a sua oração, porque ele tinha crédito com Deus. E Deus ouve a sua oração, depois que ele vai dizer: põe a tua casa em ordem. Pós-oração, antes ele não tivesse orado, irmão. Antes a vida dele tivesse terminado aqui. Porque depois da oração já não foi mais como era antes. Ele teve oportunidade de colocar a casa em ordem. Ele teve oportunidade de mudar o que precisava ser mudado. Se Deus acrescentasse 15 anos à sua vida, o que você mudaria dela daqui para frente? Tenho certeza que todos nós melhoraríamos. Que todos nós íamos ser melhores diante do Senhor. Se eu voltasse 15 anos da minha vida, 15 anos atrás, a minha filha não teria nascido. 15 anos atrás, eu não teria concluído o seminário.
15 anos atrás, eu ainda não estava pastoreando. Então, 15 anos, para mim, ainda teve alguma coisa boa para frente. Mas Ezequias não teve coisa boa pela frente. E aquela história que podemos começar bem, mas terminar mal. Foi o que aconteceu com Ezequias. Ele começou bem, mas durante esse período dos 15 anos, ele teve o seu filho Manassés. Manassés foi o pior rei de Israel. Ezequias foi o melhor. O seu filho foi o pior. Houve alguma coisa aí entre pai e filho. Hoje é o dia dos pais. O que você tem feito para o seu filho? Você tem ensinado a palavra de Deus para ele? Você tem orado por ele? Você tem investido um tempo por ele? Porque isso é nossa obrigação, de continuar uma nova geração através dos nossos filhos, porque daqui a uns anos, nós não vamos estar mais aqui, mas os nossos filhos vão dar continuidade. E o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Qual a continuidade que eles vão dar de nós? Então ele não foi um bom pai nesses 15 anos. Outra coisa que ele não foi boa, ele não teve discernimento. Chegou uns babilônicos disfarçados na casa dele. Nós ficamos sabendo da sua cura, da sua enfermidade e trouxemos presentes. E quando ele trouxe presentes, ele abriu o palácio para os visitantes. E mostrou tudo, mostrou onde ficava o ouro, mostrou onde ficavam as riquezas, mostrou tudo que era feito no palácio, e mostrou tudo. Cuidado, irmãos, para quem você abre a sua vida, para quem você abre a sua casa, para quem você expõe as coisas particulares. Cuidado, irmãos, eles vieram disfarçados. Ele não teve discernimento, eram babilônicos, disfarçados de estrangeiros. E ele mostra tudo. Quando eles vão embora, chega o profeta Isaías. O que você mostrou para eles? Mostrei tudo. Toda a glória. Tudo que tem no palácio, mostrei tudo. E aí ele entrega o manto. Você não deveria ter feito isso. Eles eram babilônicos disfarçados. Eles vão vir, vão destruir Jerusalém, vão destruir o templo que Salomão ergueu do bom e do melhor. Vão levar alguns príncipes como eunucos e vai destruir tudo. Mas no teu tempo haverá paz. E tudo isso se cumpriu. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio e destruiu tudo. Do jeitinho que Isaías profetizou, aconteceu. Destruíram tudo. E quando ele escuta essa palavra do profeta Isaías, palavra ruim, não é? Ó, vai destruir tudo, vai levar seus filhos, vai levar tudo embora. Aí sabe o que ele disse para o profeta? Boa é esta palavra. Sabe por quê? Porque ele entendeu que no reinado dele, o tempo que ele tinha de vida, ia estar tudo tranquilo. Ia ter paz. Então quer dizer, enquanto eu estiver vivo, vai estar tudo bem. Mas depois que eu morrer, eu já morri mesmo. Cada um por si. E ele vai dizer, boa esta palavra, sabendo que o filho vai morrer, sabendo que os filhos vão ser escravos, sabendo que Jerusalém vai ser destruída. E ele vai dizer, boa esta palavra. Esse foi o Ezequias, depois da oração. Não foi um bom pai, não foi um bom líder, não preparou a próxima geração. Então era melhor ele não ter tido esses 15 anos, porque em vez de ele melhorar, ele piorou.
Eu não sei, irmãos, quantos anos ainda eu tenho de vida. Você não sabe quanto tempo de vida você vai ter ainda pela frente. Alguns 15, talvez menos, outros mais. Mas nós não sabemos o dia nem a hora da nossa partida. Mas uma coisa é certa, nós podemos agora, a partir de agora, mudar o nosso posicionamento e tentar melhorar nossa vida como crente, como obreiro, como marido, como esposa, como pai, como filho, como empregado, como patrão. Nós podemos ouvir esta palavra hoje e falar, daqui para frente eu quero ser diferente. Ou podemos fazer como Ezequias. No meu tempo vai dar tudo certo, mas daqui para frente cada um por si. Cada um por si. Como viveremos o resto das nossas vidas? Podemos começar bem e terminar bem, ou podemos ter começado bem e terminar mal. Nós precisamos colocar essa prática nas nossas vidas. Disse Jesus, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? O que será? Para quem será? Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? É um alerta de Jesus, falando sobre a avareza do coração. Que nós possamos melhorar. Que na próxima Santa Ceia podemos estar melhor do que nesta. Que no próximo ano podemos estar melhor do que este. Porque não sabemos nem o dia, nem a hora, mas num dia nós não estaremos aqui. Ou todos nós, ou alguns de nós. Porque se Jesus voltar, o desejo do meu coração é que ninguém esteja aqui. Que todos possam estar indo, preparados, porque é dia de colocarmos a nossa casa em ordem na presença do Senhor. Amém?